Bom, então, todos me escutam bem? Sim. Então, vamos fechar o olho, quem puder, dar aquela respirada bem funda, devagar, acalmar o nosso coração, acalmar os nossos ânimos. E agradecendo ao Mestre Jesus por mais uma oportunidade de nos reunir virtualmente. Agradecer por não precisar parar os nossos estudos ou a nossa busca de conhecimento. E estamos todos juntos buscando a nossa melhoria. E com esse sentimento de gratidão, pedimos a Jesus e aos nossos mentores que nos ajudem a entender a palestra de hoje da melhor maneira, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia e com as pessoas ao nosso redor, e principalmente com a gente mesmo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Assim seja. Eu peço que todos desliguem os microfones para ficar sem interferência, ok? Bom, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16 do livro Vinha de Luz, Não Só. Como eu falo todas as vezes, Emmanuel sempre começa com uma passagem evangélica. Então, e peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. É da carta de Paulo, Filipenses, capítulo 1, versículo 9. E o Emmanuel começa a sua fala. A caridade é, invariavelmente, sublime nas menores manifestações. Todavia, inúmeras pessoas muitas vezes procuram limitá-la, ocultando-lhe o Espírito Divino. Caridade é amor em movimento. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? A resposta dos Espíritos é: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Essa resposta já dita, não é o nosso direcionamento do que realmente é uma caridade, do que realmente é fazer a caridade. E na mesma questão, o Kardec faz um comentário e eu coloquei um trechozinho desse comentário. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos manda ser indulgentes porque temos necessidade da indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Eu gosto sempre de uma historinha, vocês já sabem, porque sem historinha eu acho que eu não consigo falar. Então tem uma historinha até infantil, mas essa historinha vem ilustrar, eu vejo assim, esse comentário do Kardec. Não é que nós devemos ser indulgentes, porque um dia a gente vai precisar de indulgência.
Nós devemos ser caridosos, benevolentes com as pessoas, mesmo porque nós podemos trocar de lado. Isso ele não quer dizer que nós devamos fazer as coisas com interesse do que vem de troca. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que não é para a gente agir com arrogância porque a gente não sabe do dia de amanhã. É diferente do que dizer assim, faça que você vai ter o prêmio. Não. Olha, repara bem, você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que vai lhe acontecer. Então, humilha hoje, amanhã você pode ser humilhado. E essa historinha é bem isso. Tinha uma menininha que ela vendia doces de porta em porta. E chegava na casa de uma determinada pessoa, a Rosa até já sabe da história. Ela chegava na casa de uma determinada pessoa e a menina que morava nessa casa, ela era muito arrogante. A menina riquinha, toda vaidosa, arrogante, não sei o quê. E a outra menininha oferecia os doces lá, toda acanhadinha. E a riquinha sempre maltratava, sempre com aquelas palavras, né, ofensivas, aquelas palavras humilhantes. E a mãe da menina sempre a repreendia, não faça isso, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Aí o pai também aconselhava, falava que com certeza a menina estava vendendo os doces para comprar alimentos, né? Devia ter uma necessidade muito grande em casa. Então os pais, eles sempre tinham esse cuidado de orientar a filha, mas não adiantava nada. Toda vez que a menina ia lá, era sempre humilhada. E a mãe da menina comprava sempre os doces para ajudar, era sempre bondosa para com a menina. Certo dia, o pai morre. A mãe adoece. A meninazinha rica, mas a mãe ficam pobres. E aí não tem mais nada. Porque o pai, além de não estar mais, deixou um monte de dívidas sem pagar. Aí a situação ficou bem complicada. E um dia a menina chorando, na hora de dormir, naquele desânimo, um desespero, ela adormece e sonha com o pai. Como se o pai tivesse descido do céu para ir confortá-la e dizer que ela não se preocupasse, que ela fosse vender doces para ajudar a mãe. Ela acordou toda animada e resolvida a ir vender doces. Falou com a mãe começou a fazer os docinhos e ela saiu para vender os doces. Algumas pessoas compravam os doces para ajudar, e outras começavam a dizer mais ou menos as mesmas coisas que ela dizia. Principalmente as crianças lá, chamava de bruxa e um monte de palavras assim mais baixas, vou chamar assim, muito semelhantes às que ela falava para a ex-vendedora lá, né? Para a menina vendedora. E desanimada, um dia ela bate na porta, numa casinha, e quem abre? A dita menina que já não vendia mais doce. Já estava numa casinha, já estava mocinha, porque já tinham se passado uns 4 anos. E a ex-rica, que na verdade se chamava Hilda,
Agora eu me lembrei o nome da pessoa. Se chamava Hilda. Quando ela viu a menina, ela achou que a menina ia revidar, ou seja, ia fazer a mesma coisa que ela fez. E a menina falou: nossa, que doces lindos, tão perfeitos, quem foi que fez esses doces? Ou seja, ela fez a mesma pergunta que a mãe da menina falava sempre que ela ia lá para confortar a menina, e a menina sempre respondia: foi minha mãe. E dessa vez a Hilda se lembrou que a mãe falava assim e respondeu: foi minha mãe. E ficou esperando o revide. Mas a ex-vendedora deu um abraço nela, foi bem caridosa com ela. E ela, daquele dia em diante, mudou totalmente de conduta. Ou seja, é uma historinha infantil, mas que não foge da realidade. A gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes a gente está se achando muito superior, dá uma reviravolta na vida e a gente vê até aquela pessoa que estava numa condição muito inferior está num patamar mais alto. Isso a gente vê não só depois do desencarne, não. Aqui na própria vida terrena, muitos e muitos e muitos casos semelhantes a esse da menina. Calma aí, que eu já falei que tem que ter calma com Desmarisa. Continua o Emmanuel. Muitos aprendizes creem que praticá-la é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e teto. Caridade, porém, representa muito mais que isso para os verdadeiros discípulos de Jesus. Em sua carta aos Filipenses, oferece Paulo valiosa assertativa com referência ao assunto. O que o Emmanuel fala orienta que, além da caridade material, nós devemos ter a conduta da caridade moral. Porque a caridade material, ela é necessária. Você não vai, por exemplo, falar para uma pessoa que está morrendo de fome. Você primeiro alimenta. Alimenta o corpo, depois você alimenta a alma. Mas ao dar um prato de comida, por exemplo, o prato de comida deve ser levado juntamente com as palavras mais delicadas. Não é assim, levar o prato de comida, tome. Você tem que ser, aí é que entra a caridade moral, é aquela que você dá aquilo que tem de dentro. Para você dar aquele carinho, aquele afeto junto com a coisa material. Você vai dar uma roupa usada, muitas vezes aquela que você nem quer mais. Não é que você vai tirar a roupa para dar àquele que não tem. Não, você não quer mais, para não jogar no lixo você vai dar, que isso acontece com muita gente, que na verdade a limpeza de guarda-roupa, eu vou limpar meu guarda-roupa, não quero mais, então vou ver quem é que eu vou dar. Mesmo assim, né, que a pessoa faça isso, que seja também junto com o sentimento. Se a gente não souber a pessoa que vai vestir, por exemplo, porque às vezes a gente dá para uma instituição tudo, que seja também com esse sentimento. Que esse sentimento seja direcionado para quem quer que vá utilizar daquele bem material. Essa é a indicação, a orientação para que, em todos os casos de auxílio, de caridade, tenha também a caridade moral, que é aquela onde você doa também seu sentimento e aquela que você doa a sua compreensão.
Hoje eu tô com a garganta muito. Aí o Emmanuel continua. Indispensável é que a caridade do cristão fiel abunde em conhecimento elevado. Certo benfeitor distribuirá muito pão, mas se permanece deliberadamente nas sombras da ignorância, do sectarismo ou da autoadoração, não estará faltando com dever de assistência caridosa de si mesmo? Então, como nós estávamos falando, dar só o pão não é muito pouco. O pão tem que ser junto com o sentimento bom, como eu estava falando. Caridade é o exercício do verdadeiro amor, né? Aquele amor puro, incondicional, sem interesse de qualquer recompensa. Muitos já fazem o bem esperando o retorno, que isso é muito comum, fazer uma coisa esperando o retorno. Não, mas eu faço sem esperar nada, eu faço de coração. Mentira. Porque se a pessoa passar uma semana sem dar um telefonema, sem mandar um zap, sem nada, a outra já fica feliz da vida. Eu faço tanto por ela, nem um telefonema. Eu faço tanto por ela, nem para me dizer uma obrigada. Eu faço tanto por ela, nem um bom dia, nem para dizer assim boa tarde. Então, quando a gente tem esse pensamento, é porque não está fazendo de coração e não está fazendo sem esperar. Está esperando sim, mas pelo menos um bom dia. Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi. Eu já conversei com pessoas de falar isso, eu já participei desse tipo de conduta. Aí eu me lembrei de uma mensagem, de um item do Evangelho segundo o Espiritismo, que é os infortúnios ocultos. Que quando tem muita catástrofe, aquelas tragédias naturais, nós ficamos extremamente comovidos. Aí muita gente se reúne, faz aqueles grupos, aí vamos juntar roupa, juntar alimentos, juntar água, e todo mundo se mobiliza para ajudar aquelas pessoas, porque a imagem é muito chocante. Mas tem muita gente sofrendo muita coisa e a gente não sabe. E as pessoas que sofrem que a gente não sabe, o número é muito maior do que aquelas que passam por essas tragédias. E a gente só se preocupa quando a gente vê as imagens das tragédias. Mas tem gente sofrendo muito. E nessa época, onde passamos muito tempo confinados, que agora as pessoas, eu estou falando de pessoas conscientes e responsáveis, tá? Porque aquelas que não foram conscientes nem responsáveis saíram desde o início. Mas muito tempo confinado, muito tempo sem conseguir um convívio nem com a própria família, que isso ocorreu durante 2, 3, 4 meses, que foi o tempo inicial de tudo isso, isso aí foi um problema para muita gente. Muita gente ficou sem emprego, sem conseguir se manter, e muita gente passou por muita dificuldade sem a gente saber. E não foi só a necessidade material,
gente que pensa em suicídio, gente que não está aguentando, é muito estresse, é muita... os psicólogos que colocaram plataformas que estão atendendo online e tal, eles estão tendo muito trabalho, porque é muita gente já ficando numa situação bem delicada emocionalmente. O que eu quero dizer é que tem muito mais gente sofrendo e a gente não sabe do que aqueles que a gente sabe. E vale, mas eu não conheço, eu não estou convivendo, ainda mais agora que todo mundo está recluso, vale uma oração. Vale uma vibração para essas pessoas. Espalhar o bem não é somente transmitir facilidades de natureza material. Muitas máquinas, nos tempos modernos, distribuem energia e poder automaticamente. Então, você dá alguma coisa assim, material, só isso, é fácil, qualquer um pode fazer. Não precisa nem nenhum esforço, porque aquilo, mesmo um pouco que você tem, você pode dar. Agora, compreender uma pessoa, ter indulgência com essa pessoa, aí a coisa já fica mais delicada. Eu não sei se eu congelei ou se foram vocês que congelaram, porque eu estou vendo a Nilda congelada, a Rosa já saiu que estava congelada. Então, vamos lá. Tem uma outra historinha que Jesus estava falando naquela passagem do samaritano, do bom samaritano. Então, ele depois daquela passagem que ele falou do samaritano, de quem o acolheu e tal, que ele falava lá pro fariseu, né, quem é que era o mais próximo, essa parábola a gente já sabe. Aí conta, eu não sei se deixa eu ver aqui para não falar o nome errado da pessoa. É do Emmanuel. Eu pensava que era do irmão X, por isso que eu fui checar, né, para não falar coisa errada, tá vendo? Então, ele conta que depois desse episódio da parábola, chegou o doutor da lei e fez uma pergunta para Jesus. Mestre, que farei para ser considerado um homem bom? Eu vou ler porque eu achei muito interessante e eu não quero perder nenhum detalhe. Se eu for contar com minhas palavras, aí, lógico que eu vou perder algumas coisas que eu quero que seja na íntegra, para melhor entendimento. E Jesus respondeu: imagina-te vitimado por mudez, que te iniba a manifestação do verbo, escorreito, as palavras são assim, e pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. Vamos prestando atenção. Aí a gente vai imaginando do jeito que Jesus está dizendo. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada ante as mãos que te estendesse ao passo incerto, garantindo-te a segurança. Vamos fazendo o exercício. Imagina-te caído e desfalecente na via pública e preliba o teu consolo nos braços que te oferecem amparo,
sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Imagina-te tocado por moléstia contagiosa e reflete no contentamento que te iluminaria o coração perante a visita do amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade. Imagina-te no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo, e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. Imagina-te sem pão no lar, arrostando amargura e escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te levassem leve migalha de auxílio, sem perguntar por teu modo de crer e sem te exigir exames de consciência. Imagina-te em erro, sob o sacarmos de muitos, e mentaliza o bálsamo com que te aclamarias diante da indulgência dos que te desculpassem a falta, alentando-te o recomeço. Imagina-te fatigado e intemperante, observa quão reconhecido ficarias para com todos os que te ofertassem a oração do silêncio e a frase de simpatia. Em seguida, o divino amigo perguntou: em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? E o doutor da lei respondeu: os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo. E Jesus falou para ele: e faz o mesmo. Assim que nós podemos nos considerar pessoas de bem. O Emmanuel continua. Caridade essencial é intensificar o bem, sob todas as formas respeitáveis, sem olvidarmos o imperativo de autossublimação, para que outros se renovem para a vida superior, compreendendo que é indispensável conjugar no mesmo ritmo os verbos dar e saber. Tem outra historinha interessante. Obrigada. Da Laurentina Cardoso. Laurentina Cardoso estava com as amigas no Centro Espírita. Depois da sessão mediúnica, elas começaram a conversar bem animadamente. Falava, né, desse intercâmbio com os espíritos, e a conversa ia bem animada. E a dona Laurinda, ela já tinha uma visão diferente das amigas. Ela já estava disposta a contribuir, ela falava que tinha muito trabalho a fazer. E ela queria fazer esse trabalho, né, mediúnico. E a dirigente lá do Centro Espírita falou que ela precisava... Como é que eu falo, gente? Desenvolver, né? Fazer o desenvolvimento, que é o que eu falo, né? A gente precisa estudar e tal, mas ela achou que desenvolver fosse a prática. E a dona Laurentina, ela falou com a presidente do centro se ela não poderia falar com o mentor, né? A esse respeito. Prontamente, né? Certamente ela falaria. Na reunião seguinte, o orientador, né, da sessão fez a comunicação, ele, né, psicografou uma mensagem para a dona Laurinda.
Aí falando, muito alegre e tal, do desejo dela, e ela ficou feliz da vida, porque ela ia ter esse intercâmbio com a espiritualidade e tal. Chegou em casa muito feliz, falou para o marido. O marido era um homem de negócios e tal, e ele concordava com o que ela falava, com o que ela queria e tal. E Dona Laurinda, ela foi se afastando, porque ela falava sempre para o marido que ela precisava estar no centro e fazendo a caridade, que na cabeça dela ela estava contribuindo e tal. Ela teve um filho, até aí ela era uma esposa carinhosa, presente, com os filhos e tal. Teve um filho, que foi o quarto filho. Ela já contratou uma ama de leite, já não cuidava da criança, porque ela tinha ocupações, ela tinha as obrigações dela. Chegou ao ponto que ela não cuidava mais da casa, para ela pouco importava se estava suja, se estava limpa, não importava mais os filhos, porque ela tinha que fazer a caridade. Então, o tempo dela era só para isso. E o marido ali sempre dava todo o apoio a ela, mas ele ficava triste com isso. E um dia os dois, a família, né, jantando, a menina de 5, 6 anos, ainda falou, né, que os espíritos deveriam ser muito maus, porque não permitiam que a mãe estivesse em casa. E o marido falou, se ela não estava prestando atenção, que a criança, né, o bebê, estava precisando de atenção. E ela foi cheia de prantos e foi chorar, porque ninguém a compreendia. Ela teve um quinto filho. Com 2 meses, ela já não queria mais cuidar da criança, porque ela tinha afazeres. E, novamente, o marido ali já preocupado, porque ela não tinha mais tempo para as crianças, não tinha tempo para o marido, não tinha tempo para casa. E ele só ampliando o número de empregadas na casa, porque via que a mulher não estava ali atenta e não estava presente nunca. Até que um dia ela se desesperou, começou a chorar e aquela coisa, e na hora do sono ela foi pedir socorro para o mentor espiritual. Aí ele disse, só que o socorro que ela queria era para o marido dela, porque ele não era espírita, porque ele não entendia o trabalho dela. E isso estava angustiando e ela queria que o marido compreendesse, que o marido seguisse. E o mentor falou para ela que o marido não precisava, porque o marido ele era muito correto, ele ajudava muita gente, ele dava emprego, ele dava salário, ele era benevolente com seus funcionários, então não tinha nada de errado. E a mulher ela ficou muito indignada, como assim? Eu vim buscar socorro e você está me dando conselho? Não, eu quero socorro. Aí ele fala que, né, aí ela passa também, tipo assim, passou na cara que o trabalho que ela fazia era um trabalho de caridade, era tal. Aí ele fala que por isso é que ela tinha todo o amparo, mas ela se esqueceu que a caridade começa dentro de casa. Ela se esqueceu que a caridade maior é cuidar das crianças que lhe foram confiadas. Ela esqueceu da família, ela esqueceu do marido, ela esqueceu do que é a verdadeira caridade.
Aí foi que ela acordou toda mudada e quis, né, correr atrás do que ela tinha feito, ou seja, modificar totalmente sua conduta. Esse também é um caso a se pensar. Continua Emmanuel. Muitos crentes preferem apenas dar e outros se circunscrevem simplesmente em saber. As atividades de todos os benfeitores dessa espécie são úteis, mas incompletas. Ambas as classes podem sofrer presunção venenosa. Bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. E eu termino com outra historinha, que eu adoro contar historinhas. Eu acho que todo mundo já percebeu. E essa é a lenda da caridade. Essa que eu acho que é do... Calma aí para eu não falar errado. Meimei, é da Meimei, porque sempre eu acho que é do irmão X. Diz a lenda que o Senhor endereçava incessantes mensagens de paz e bondade para as criaturas da terra. A maioria se desgarrou no egoísmo e no orgulho. Por isso, a crueldade agravava-se, o ódio explodia. O celeste amigo chamou o anjo Justiça. O anjo Justiça para conseguir, né, a solução do problema. A justiça de imediato inventou o sofrimento. Os culpados passaram a resgatar os próprios delitos a preço de enormes padecimentos. O Senhor aprovou os métodos da justiça, mas desejava encontrar um caminho menos espinhoso, já que a dor deixava comumente um rescaldo de angústia a gerar novos e pesados conflitos. Que é o que acontece, a gente está no sofrimento e não para pensar que aquele sofrimento nós que produzimos. Ficamos angustiados, aí geramos mais sofrimentos ainda. Então, o Divino Companheiro solicitou concurso ao anjo Verdade, que foi o anjo que veio para nos instruir. Mas mesmo com toda a instrução, ainda surgiam dúvidas em torno dos ensinamentos de virtude, o que provocou atrasos aos mecanismos da elevação espiritual. É o que nós fazemos. Nós temos o conhecimento e ainda duvidamos dele. O Senhor apoiou a execução dos planos do anjo da verdade, mas achou que as multidões terrestres não deveriam viver ignorando o próprio destino. Ao compadecer-se dos homens que necessitavam reforma íntima, solicitou cooperação do anjo Amor. O novo emissário criou a caridade e iniciou-se profunda transformação de valores. Nem todas as criaturas lhe admitiam o convite e permaneciam na retaguarda, matriculados nas tarefas da justiça e verdade. Mas todas aquelas criaturas que lhe atenderam às petições passaram a ver e auxiliar doentes e obsessos, paralíticos e mutilados, cegos e infelizes,
os largados à rua e os sem ninguém. O contato recíproco gerou precioso câmbio espiritual. Quantos conduzem alimento e agasalho, carinho e remédio para os companheiros infortunados, recebiam deles, em troca, os dons da paciência e da compreensão, da tolerância e da humildade, e sem maiores obstáculos descobriram a estrada para a convivência com os céus. O Senhor louvou a caridade, nela reconhecendo o mais importante processo de orientação e sublimação a benefício de quantos usufruem a escola da terra. Desde então, funciona no mundo o sofrimento, podando as arestas dos companheiros revoltados. A doutrinação informando aos espíritos indecisos quanto às melhores sendas de ascensão às bênçãos divinas, e a caridade iluminando a quantos consagram o amor pelos semelhantes, redimindo sentimentos e elevando almas, porque acima de todas as forças que renovam os rumos da criatura nos caminhos humanos, a caridade é a mais vigorosa perante Deus, porque é a única que atravessa as barreiras da inteligência e alcança os domínios do coração. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Muito obrigada pela paciência, pela presença, e agora eu começo pela Rosa, porque é a primeira da tela. Bem, sensacional a palestra, e que veio nos ajudar e nos lembrar que nós temos que estar presente na caridade, e primeiro mesmo realmente é dentro de casa, depois para conosco mesmo e com o nosso próximo, né? Gostaria de parabenizar aqui o grupo da Sopa, onde tem o André, que faz um trabalho maravilhoso, a Cristina Egucho também, que é outro que é o braço direito lá do pessoal, e a Ângela também, com o auxílio lá no hospital. A Rosa congelou. Fala com o Nil, até a Rosa descongelar. É a lição maior, é a lição maior que Jesus deixou, a caridade e a humildade. Muito obrigado pela aula de hoje. Foi uma palestra-aula. Fala com o Nil. A Rosa trava e eu fico sem saber se ela já acabou ou se ela não acabou. Não, eu estou falando para o Cunil agora. É você. Fala, Cunil. Fala, fala. Mais alto, alto. Não está dando para ouvir. E agora? Agora tá. Ok. A matéria de hoje é uma coisa assim indescritível, né? Para se falar de caridade. Porque, dentre tantos significados que essa expressão assume, a gente tem que lembrar também que todas as religiões têm como base
dentre tantos bons sentimentos e pensamentos e atitudes, o amor e a caridade. Dizem que dentro do amor, na sua feição pura, está embutida a caridade. Tá? Ora, se ela tem assim tanta expressão, a gente, infelizmente, a gente ainda vê e percebe e sente certas atitudes ditas de caridade, ela tem um interesse por trás, nem que seja de pensamento. Não precisa nem dizer, não, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar. Não, só de pensar, ela já maculou aquele ato caridoso. Né? Porque a caridade ela tem que ser assim, na sua forma mais pura. Seja a doação de algum bem, dinheiro, alimento, uma proximidade pessoal, de ouvir uma pessoa, de compartilhar seus pensamentos, suas frustrações, suas tristezas. Esse é um ato de caridade muito grande também. Não é? Mas, vamos dizer assim, no fundo, alguém está sendo beneficiado com esse ato de caridade. Mesmo que lá, quem esteja praticando esse ato, esteja com pensamentos, algum tipo de pensamento não bom em relação àquele ato. Não importa. A caridade foi feita. Alguém recebeu, né? E, vamos dizer, o efeito benéfico dessa caridade, eu acho que está acima dos pensamentos daquele que praticou tal obra, esperando um prêmio ou uma compensação. É assim que eu vejo. Não deveria ser assim, mas infelizmente nós somos completamente imperfeitos, né? Não tem jeito. Mas estamos evoluindo. Era isso que eu tinha para falar dele. Obrigado. Obrigada. Nesse ponto da pessoa esperar algo em troca, como você falou, a pessoa que recebe, ela está sendo beneficiada. E a pessoa que dá, ela vai chegar a um ponto que ela já vai dar sem interesse, porque quando a gente faz o bem, isso faz tão, né, sendo redundante, tão bem, que ela vai gostando tanto daquele bem-estar que ela acaba fazendo por fazer o bem pelo bem. Então, é uma trajetória que lá na frente ela já vai conseguir ter essas sensações boas e aí ela já vai fazer puramente a caridade. Fala, Irene. Quer falar, Conil? Eu não entendi. O Nil terminou? Eu acho que já. Vai falar. O Nil concluiu com o Nil. Falar sim. Pode falar. Pode falar, Irene. Como sempre, amei. Gosto muito dos comentários do Cunil. Já estou fã dele, né? E é isso que eu tinha até registrado aqui para falar. Eu acho que a caridade, a gente chega num ponto que a gente nem se preocupa se a pessoa a quem a gente está fazendo qualquer tipo de caridade, se essa pessoa vai reconhecer ou não, mas o ato que a gente se dispõe a ter, né, a fazer, eu acho que isso é muito mais gratificante
para a gente, né? Pelo menos eu penso assim. Às vezes minha filha faz, mãe, você faz tanto por fulano tá nem aí para você. Aí eu, é, aí eu digo, minha filha, eu não estou preocupada se essa pessoa vai me dar um bom dia no WhatsApp ou muito obrigada. A minha preocupação é em eu poder ajudar, em eu poder, mesmo que seja ouvir, né? Tem uma tia minha que liga, a gente passa 40, 50 minutos no telefone. Minha filha fala, mãe, tem muito tempo, mas eu estou ouvindo. Então, assim, eu acho que tudo isso é uma forma de você se dispor ao outro, que também é um ato de caridade, né? E não, Exato. claro que as caridades materiais também são importantes, né? Mas eu acho assim, essa disposição da gente, esse fato da gente estar disponível ao outro, seja ele quem for, é muito gratificante e é muito bom para todos nós. É verdade. Obrigada, amei, como sempre, sou sua fã. Feliz porque meu amigo está aí. Pois é. Miriam. Então, não por acaso, né, o evangelho dessa semana caiu sobre isso. No livro Pão Nosso, né, sobre a lição 106, né, e também tem aqui que Pedro, né, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Atos 3. Então, também tem aquela caridade, a caridade com o outro mesmo, né? De ouvir, de tratar bem, seja quem for, né? Com igualdade, seja quem for. Porque às vezes trata bem aquele, né? Que acha que está na altura, e aquela pessoa mais simples, né? Fazer o nosso melhor, né? Alguém que trabalha em nossa casa, alguém que a gente cruze pelo caminho, na rua, né? Então, a maior riqueza, a gente, com certeza, a necessidade agora, com muita dificuldade financeira, com a pandemia, né? Isso ficou muito escancarado, piorou um pouco mais. Mas também a gente distribuir o nosso amor. Coisas mais simples, né? Então, a caridade para um. Tem uma outra lição que também diz aqui, que é aquela caridade ardente. Aqui está falando. Tem uma outra aqui que acho que eu perdi aqui. Mas é isso, com o próximo. Ardente, aquele amor mesmo que você, com aquela sinceridade do seu bom dia, dos seus, e tratar bem quem trabalha na sua casa, quem vai fazer uma faxina, quem vai eventualmente fazer algum trabalho na sua casa, quem vai entregar uma água, carrega aquela galão, às vezes 20 litros nas costas, né? Sempre com um sorriso, né? Sempre dar o nosso melhor, todas essas pequenas oportunidades, né? São pequenas, de pouco em pouco a gente está espalhando esse amor e aquilo faz bem para a gente, né? Tanto para a pessoa quanto para a gente também. Então, isso que é muito gostoso. Eu sempre procurei no meu trabalho, as pessoas que eu encontro, tratar de igual por igual, independente do cargo que a pessoa ocupa. Sempre, né? Isso é muito gostoso e das pessoas mais simples que a gente recebe mais amor, é bem mais gostoso isso, né? Exato. Então, nós procurar entender uma coisa, sempre na nossa mente, nós não somos mais nem menos que ninguém, porque a gente não pode se colocar, né? Nem maior, nem menor, nós somos todos aprendizes e todos irmãos. Isso é muito gostoso. Exatamente. E a gente aprende no Espiritismo isso.
E não é por acaso, é muito estranho, né? Quer dizer, a gente fala, nossa, veio esse assunto, e eu li aqui no Pão Nosso, Confissões. A outra até perdi, uma marquei aqui, que fala do ardentemente aqui, amar ao próximo aqui como caridade também. Não por acaso a dona Deise falou essa lição. Uma preparação. Pois é. Eu agradeço muito, foi muito bom, muito gostoso. E agradeço muito, viu, Deise? Eu Pelo que seu carinho agradeço. também. Obrigada. Obrigada aí. Ângela. Deise, a única coisa que eu posso falar é aquilo do evangelho, que o que a mão direita faz, a outra não vê. E você tem que estar predisposta a ajudar, sem esperar e que fique incógnito, fica no sigilo. Obrigada, Deise, foi lindo. Obrigada. Eu que agradeço. Você não vale, porque você disse que é minha fã. Ai, fala, Natália. Eu. Bom, todo mundo já falou que a palestra foi ótima, né? Então, nem vou ficar repetindo muito para não perder muito tempo. O que eu queria dizer é que, para mim, o que eu penso, né? É que a palavra compaixão, ela está muito ligada à caridade. Né? A partir do momento que você pensa em caridade, você deveria, pelo menos automaticamente, estar agindo com compaixão, né? Quando eu penso nisso, eu penso que quando a gente vai fazer algo por alguém, a gente tem que fazer por compaixão e a gente tem que se colocar no lugar daquela pessoa, porque pode ser que isso fique mais fácil. Né? Independente se aquela pessoa chegou ali por vontade própria ou não, independente se ela fez X, Y, Z, independente do que ela fez, isso não interessa pra gente. Então, acho que o que interessa é agora. E eu já vi muitas pessoas com dificuldade de ver isso, né? Eu também já tive dificuldade, às vezes tenho também. Então, dificuldade em aceitar, porque, por exemplo, poxa, mas a pessoa tá ali porque ela quer. Independente se ela tá ali porque ela quer ou não, olha pro momento atual. Às vezes a pessoa tá pedindo uma comida, às vezes faz tempo que a pessoa não come. Não olhar pelas ações da pessoa, mas sim pelo que ela está pedindo, porque ela está passando, né? Então, acho que é isso. Também, não por acaso, tive algo parecido no Evangelho essa semana, que fala sobre a utilização da inteligência do homem. Eu penso que está muito vinculado com o bem-estar, a passagem da informação, né? O bem para o outro, enfim. E eu acho que isso entra um pouco no que o Cunil falou, que quando a gente faz a caridade, quando a gente faz o bem para alguém, o universo inteiro recebe essa vibração. E quando a gente faz com amor, a gente expande isso. Então, essas ondas que a gente emite são ondas que a gente libera para o mundo inteiro. É um bem gigante que a gente faz, né? Então, eu penso dessa forma. Bom, é isso que eu tenho para falar, gente. Obrigada, viu? Obrigada, Deise. Obrigada a você. A outra pessoa que faz de conta que não está na palestra, Natália. A outra pessoa, peraí, deixa eu ver. Gostei, Deise, gostei. É que hoje ele não prestou atenção, Deise. Ele vai me matar, Deise. Ele vai me matar depois, hein? Quando me encontrar. Mas na próxima, quem sabe? Então, fala, mãe da Natália. Opa. E sogra da pessoa. Tinha que ser sogra, né? Para passar esse papelão. Tinha. Só por Deus, depois que falam mal de sogra é porque é ruim, né? Fala sério. Então, Deise, assim, eu sempre fico aqui, né? Eu tinha um conhecido que ele falava assim, que todo final de ano,
quando era próximo ao Natal, para a gente se fechar, como se fosse fechar para balanço, né? Então ele falava: bom, todo final de ano vocês se fechem para balanço e pensem no que vocês fizeram esse ano e o que vocês querem para o ano que vem. Eu não vou dizer que é fechado para balanço no final do ano, porque toda quinta-feira eu tenho essa sensação que eu estou sempre fechada para balanço com as suas palestras, né? Porque sempre eu tenho que rever como eu sou, fazer uma reflexão para que eu possa estar melhorando. Eu só tenho que te agradecer, porque desde assim que eu estou fazendo esse curso, eu gosto de ler, eu sou uma pessoa que leio bastante, mas é diferente quando a gente está aqui junto. Eu acho que esse grupo, eles têm muito que nos ensinar. Você passa com uma humildade, uma facilidade, uma paz. E isso incorpora na gente assim uma coisa boa, sabe? É jogado para o universo e o universo devolve essa energia maravilhosa para a gente. De antemão já quero te agradecer. E aí, você falando, né, caridade. Você falando caridade, e aí eu peguei uma frase aqui, uma palavra, na verdade, do Cunil, que ele diz que é indescritível, realmente. Se a gente pensar na palavra caridade, ela abrange muitas coisas que a gente ficaria horas aqui tá falando, né? Mas eu vou pegar as mesmas palavras que você disse. Então, assim, eu coloquei assim, caridade, às vezes a gente tem que fazer é com amor. Às vezes, como a Irene estava falando, que a filha dela fala assim: mãe, larga de ser boba, né? Você fica fazendo as coisas para as pessoas e as pessoas não estão nem aí. Mas por quê? Porque a sociedade colocou isso na nossa mente. Quando a gente faz para alguém, quando aquela pessoa não reconhece, não nos devolve aquilo que a gente espera, né? Até o subconsciente da gente já espera isso. Então é difícil a gente trabalhar contra o nosso subconsciente, porque o coração fala uma coisa e o nosso subconsciente espera outra. Então eu acho que a gente tem que saber deixar às vezes o coração falar, né? E não o subconsciente. E aí você contando a historinha, né, da mulher que não cuidava muito bem da família e da casa, isso serve de alerta para a gente, porque a gente às vezes pensa que a caridade, não, eu vou fazer a caridade para quem está com fome, eu vou fazer a caridade de quem precisa, eu vou fazer a caridade, dar uma palavra para as pessoas de fora. E a gente esquece de alimentar os nossos, de alimentar os que estão próximos da gente. Porque se a gente for pensar, se a gente está alimentando os nossos filhos, os nossos netos, eles são multiplicadores. Né? Eles serão multiplicadores e eles vão multiplicar isso. Às vezes, muito mais. Essa mulher da historinha, ela tem 5 filhos e um marido, um exemplo, né, dela. Então, ela estaria fazendo caridade para 6, para quanto tempo de vida de cada um? E às vezes ela estava ajudando alguém lá no momento, não que essa pessoa também, não que a gente não precise ajudar essa pessoa, claro que sim, né? Mas aí essas pessoas podem ser um multiplicador para a gente, né? E aí, o fato da esmola, a gente acha que caridade é a gente pegar aquela moeda que está sobrando, né? E dar no farol, ou de pagar um lanche, um pastel para alguém, uma criança que pede um pão, você vai lá e dá. E é muito maior essa palavra caridade do que você dar uma esmola, ou você dar uma sobra, quando você tira alguma coisa do guarda-roupa, quando você falou. E eu tenho um amigo que ele falava assim: gente, você vai dar uma roupa, lava aquela roupa com amaciante top que você tem na sua casa. Passe aquela roupa com carinho, com amor, dobra aquela roupa, põe no saquinho e dá como se fosse nova, né? Então isso, às vezes as pessoas dão uma roupa rasgada, uma roupa manchada. Gente, se não serve para mim, vai servir para o meu irmão? Não vai servir. Então a gente tem que ter esse olhar, né? E às vezes também a caridade, ela é muito moral. Às vezes tá uma pessoa tão ali para baixo e eu vou falar uma palavra, eu vou acrescentar, né? O Espírito Santo, o anjo, né? Os mentores ajuda a gente. Eu sempre peço isso quando eu falo: ai, me ajuda, me ilumina minha mente, ilumina meu coração, a minha boca, para que eu possa tocar no coração dessa pessoa ela está precisando de uma caridade moral, né?
E a gente tem que pensar assim, às vezes, que nem essa pessoa aí, vou tocar lá na Irene, né, Irene? Aquela a gente fala, a pessoa, a gente dá, faz isso para a pessoa não devolve para a gente. A gente tem que botar uma coisa na cabeça, a gente cobra, eu mesmo faço isso. Você estava falando e me veio na mente alguns momentos que eu cobrei algo que eu fiz para algumas pessoas. E isso é muito feio, eu estou envergonhada, né, de mim mesma. É verdade, estou envergonhada. E aí as pessoas só dão o que elas recebem. Então, o que que eu dei para essa pessoa? De que forma eu dei essa coisa para a pessoa que a pessoa me devolveu dessa forma? Então, cada um só dá o que recebe. Então, se eu tivesse talvez dado com mais amor, essa pessoa teria visto isso de uma forma diferente. E mesmo que eu tivesse dado com amor, eu não tenho que esperar. É muito fácil a gente falar, é bonito a gente falar assim, eu vou dar com a mão direita e vou tampar a esquerda. E olha, a gente tem que evoluir muito, gente. Andréa, tenho que evoluir muito, porque não é assim. O meu subconsciente, quando eu penso de dar, ele já está pensando, o que que ela vai me dar de volta? Opa, para tudo aí, olha o egoísmo e tudo mais, né? Então é isso, gente, tá? Mas eu, como sempre, vou só falar o começo da minha fala. Estou toda quinta-feira fechada para balanço. E isso é muito bom. Muito obrigada, Deise. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço. O Aécio está aí ainda? Que é tanta gente na bolinha que às vezes eu não reconheço. Aécio, você está aí? Tá? Fala, Aécio. Já saiu. Saiu a Rosa, saiu a Cris, saiu um monte de gente. Eu acho que caiu. Fala, Letícia. Deise, em primeiro lugar. Deixa ele falar. Eu espero. E aí ele gosta. Deise, o Aécio entrou. Fala, Aécio. Eu queria dar uma boa noite a vocês, pedir desculpa, porque ainda estou meio enrolado com essa tecnologia, né? E pedir que tenham caridade comigo, para plantar um verde aí. Mas, de qualquer modo, valeu, foi muito interessante. O tema é bem pertinente, né, com a época, porque mais do que nunca a gente precisou arregaçar as mangas e ir à luta, né, fazer a caridade numa época difícil como essa, né? Então, eu acho que nunca foi tão pertinente esse tema como ele está sendo discutido agora. A história realmente foi muito interessante e é isso aí, né? Vamos pensar muito que o basilar do espiritismo é a noção de caridade, né? Não só a caridade física, mas também a caridade espiritual com o próximo, né? Você tem que pensar e direcionar suas forças para que as pessoas, a humanidade, acorde, né? Para essa vida que há de vir. Então, eu não vou me estender muito, né? Porque meu primeiro dia é uma estreia praticamente. E agradecer a vocês pela paciência e pela caridade que tiveram comigo. Tá bom? Eu que agradeço, estou muito feliz de você ter vindo e venha todos os dias, das quintas-feiras, se quiser vir na sexta também. Só não vale falar mal de mim, porque aí eu digo que é mentira. Fala, Letícia. Deise, em primeiro lugar, quero agradecer, né? Como sempre, parabéns pela palestra. É um assunto que você falou sobre a gente fazer as coisas esperando coisa em troca, né? E eu acredito que
todo mundo passa por isso, igual a mãe da Natália Andréia comentou, né? E eu também estou no mesmo nível que ela. Acabei me sentindo um pouco com vergonha também, ainda bem que não fui só eu, porque a gente acaba fazendo aquilo, né? Fala assim, nossa, fiz um negócio para Deise, nossa, nem obrigada ela falou, né? Tipo, nem um joinha no WhatsApp. Então, assim, a gente às vezes acaba esperando o mínimo e acaba não tendo nada, mas às vezes não é nem pela pessoa. Às vezes ela nem passou pela cabeça, não é nem maldade da pessoa, mas é o que a gente espera demais dos outros. E não podemos fazer isso, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Igual a Irene faz a dela. Meu pai também era assim, a minha mãe também, e a gente sempre pegava no pé, pô, você vai fazer as coisas para aquele vizinho, ele é ingrato, não fala nem obrigado, às vezes passa na rua, nem olha para sua cara, não fala bom dia. Mas ela tá fazendo a parte dela, igual a Irene tá fazendo a parte dela, então ela tá com a consciência tranquila. Então a gente tem que fazer a nossa parte, não esperar os outros. Mas infelizmente a gente tá engatinhando ainda para isso, né? E devagarzinho a gente vai chegar lá. Boa noite a todos. Obrigada. Que agradeço. Fala, Nilda. Então, Não é para dizer eu concordo, não, é para falar alguma coisa. Eu vou falar. Então, eu vou falar sobre as palavras da Miriam, que nem a Miriam falou sobre pessoas que trabalham na casa da gente, seja uma faxineira, seja um pedreiro. Eu acho que todos são iguais, nós temos que tratá-los muito bem. Não é porque nós estamos pagando para ele fazer o serviço que nós vamos tratá-lo mal, com malcriações, com estupidez. E estabelecimentos também. Você entra no estabelecimento, a pessoa vai te atender, uma balconista, um atendente, vai te atender, às vezes, assim, com carinho. E você vem bruta, falando estúpido. Não, eles estão ali, é o serviço deles. Então, nós temos que ter carinho com todas as pessoas, não só com as pessoas que a gente ama, que nós amamos todos, né? Mas, assim, com todas as pessoas, não importa que seja um pedreiro, um médico, ou qualquer... todos iguais para nós. Nós temos que tratar bem todos eles. Certo? Exatamente, certíssimo. Então, a Rosa não retornou, a Cris também não, e eu não sei mais quem foi que saiu, então a gente vai encerrar. Gente, muitíssimo obrigada. Eu sou muito, muito, muito grata a vocês, a essa turminha que está aqui toda quinta-feira me aturando, assim, firmemente. Muito, muito obrigada mesmo. Eu vou convocar, assim, como eu sou muito, muito... Gente, eu esqueço as palavras, que é uma beleza. Democrática. Isso. Como eu sou muito democrática, eu vou falar para a mãe da Natália escolher se ela quer fazer a prece final. Deise Maria, Deise Maria.